Levantei, pessoal. Os em silêncio, sentar cada um no seu lugar, ficar para frente e prestar atenção aqui, ó. Chega. Cara, seu lugar. Cauê. Seu lugar. Pegar minha cadeira. Carlos, seu lugar aí. Carlos. No seu lugar. No seu lugar, Carlos. Não espera não. Cauê. Vem pra frente. Vem pra frente. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o cristianismo. O cristianismo é uma religião que teria sido fundada por Jesus Cristo. Jesus Cristo que viveu há mais ou menos 2000 anos atrás. E para os cristãos, há um livro sagrado. Qual é o livro sagrado dos cristãos? Bíblia. Bíblia, né? Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer conjunto de livros. Então a Bíblia é composta de diversos livros. Na versão protestante são 66 livros, na versão católica são 73. Então há uma diferença aí. A diferença está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento dos católicos tem 7 livros a mais do que o Antigo Testamento dos protestantes, porque os protestantes aderiram à Bíblia judaica, os livros que são considerados revelados pelos judeus, enquanto os católicos aceitam livros que são considerados por judeus como apócrifos, livros do Antigo Testamento que haviam sido escritos em grego. O Novo Testamento praticamente todo ele é grego, né? Ou pelo menos o que chegou até a gente. E vamos falar de um livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros, tanto na versão protestante quanto na versão católica. E a maior parte desses livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Paulo não é escritor do Novo Testamento. Paulo que não chegou a conhecer pessoalmente Jesus. Paulo foi discípulo, um discípulo posterior. Na verdade, ele no início da igreja cristã ele era um perseguidor, um assassino de cristãos. Ele participa da morte do diácono Estevão e estava indo a Damasco perseguir, prender e matar cristãos. E no caminho ele cai do cavalo, uma luz teria aparecido para ele cai do cavalo. Essa luz vai e questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Jesus questionando porque Paulo ainda não tinha esse nome, chamava-se Saulo, depois ele muda para Paulo. Paulo significa pequeno. Ele se considera um dos menores apóstolos, inclusive um abortivo, justamente por ter conhecido pessoalmente Jesus Cristo. Ele não conheceu pessoalmente Jesus Cristo, pelo menos enquanto Jesus estava vivo e andando na terra com os seus discípulos, os apóstolos. Apóstolo significa enviado. E o critério para alguém ser considerado apóstolo era ter estado com Jesus. Jesus viu e ter sido enviado justamente pelo próprio Cristo. Eram 12. Aí teve o Judas que traiu Jesus. Segundo a tradição, ele suicidado, ele se encontrado. Depois, se eu não me engano, Matias é colocado no lugar de Paulo, no lugar de Judas, e aí continua Judas. Paulo seria o 13º apóstolo. 13. Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, onde ele vai falar sobre os frutos do Espírito. O cristianismo é uma religião monoteísta, acredita num só Deus, mas um só Deus que se manifesta em 3 pessoas. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, aquele que veio para, com o seu sacrifício, salvar a humanidade, e o Espírito que foi enviado à igreja depois da ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. 50 dias depois da ressurreição, ocorre o Pentecostes. O Espírito Santo desce do céu como línguas de fogo para guiar a igreja de Cristo. E aí o Espírito Santo tem frutos. E quais
quais são os frutos do Espírito Santo, segundo Paulo, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade. Então, aquele que é seguidor de Cristo deve ter esses frutos, deve exercitar o amor. O amor aqui que é o ágape cristão. O ágape é o sacrifício. O cristão é um amor que você se sacrifica por outro. O amor te leva a dar a vida pelo outro. O amor, a alegria, o Espírito Santo também alegra, mesmo diante das adversidades, o cristão está sempre feliz e alegre, porque ele sabe que o prêmio que ele vai receber é a vida eterna. Então a alegria do cristão não consiste nesse mundo e nos prazeres desse mundo. Qual é o seu problema? Oi? Foi mal. Professor, a gente precisa ter telefone. Gente, ó, deixa o telefone. Pronto? Então a alegria do cristão não está neste mundo. Este mundo aqui para o cristão vale lágrimas. E ele vai sofrer, vai padecer, mas crente de que na outra vida, ou depois da morte, ele receberá a vida eterna, onde ele poderá habitar com Deus e atingir a plena felicidade ao estar junto de Deus no céu. Então, a alegria, a paz, o cristão também é paz, mesmo diante das tribulações e do seu verso. Do seu verso. Eu tô vendo essa casa. Eu tô vendo esse relaxo aí dele. Gordinho pegar ele, ele vai ver. Então, o cristão, como o próprio Jesus havia dito, ele nesse mundo vai passar por muitas tribulações, perseguições. O cristão, ele é um desajustado nesse mundo, porque ele não é daqui. A pátria dele é o céu. E nesse mundo, ao dar testemunho de Cristo, ele vai ser perseguido. Mas mesmo diante da perseguição, das tribulações, o cristão encontra paz, porque a sua paz está em Deus. A paz do cristão não está nas circunstâncias dessa vida. A paciência também, o cristão é paciente, tudo sofre em nome de Deus. Até o martírio, a igreja primitiva, praticamente todos os apóstolos foram martirizados, ou seja, foram assassinados. Segundo a tradição, somente João teria morrido de velhice, mas mesmo assim passou a vida inteira sendo perseguido e tendo que fugir de um lugar para o outro. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, o próprio Paulo teria sido degolado, segundo a tradição. E o cristão sofre tudo isso com paciência, com resignação, porque ele sabe que os sofrimentos desse mundo não têm a última palavra. Para o cristão, a vida verdadeira está para depois dessa. Esse mundo é um babilônia, um mundo onde o cristão vai sofrer, mas terá, após essa vida, a salvação eterna e a alegria e felicidade plena com Deus. E bondade também, que é fazer o bem para os outros. O cristão vive constantemente nessa perspectiva de fazer o bem para o outro, a bondade e o bem. Então isso é viver bem espírito para os cristãos. A carta aos Gálatas, ela teria sido escrita entre 48 e 55 depois de Cristo, Paulo. Gálatas vem de Galácia. Galácia era uma província romana que fica atualmente na Turquia, no país que chama Turquia, mas naquela época não existia ainda a Turquia. Paulo era apóstolo de Cristo, um apóstolo albertino, um apóstolo posterior, que não conheceu Cristo pessoalmente. Ele atuou como missionário e foi o mais importante missionário cristão da igreja primitiva. Enquanto os apóstolos ficaram ali no reduto de Jerusalém, não se expandindo muito, com exceção de Pedro e depois para Roma. Não era que o senhor chamou de apóstolo, por favor? Pedro vai depois para Roma, mas Paulo vai ser o principal propagador do cristianismo. Ele escreveu 13 ou 14 cartas no Novo Testamento
visitou e fundou várias igrejas em várias localidades do mundo da época. Ele foi um grande missionário, um grande responsável por levar o cristianismo. E se o cristianismo é hoje a maior religião do planeta com mais de 2 bilhões de fiéis, ela deve muito a Paulo, né, o apóstolo Paulo, que é um missionário aí da igreja cristã inicial. Mais tarde também escreveu carta aí para as igrejas que ele fundou. E essas cartas acabaram se transformando em epístolas do Novo Testamento, livros do Novo Testamento, e estão entre os 27 livros do Novo Testamento. Muitas dessas epístolas aí se tornaram livros do Novo Testamento. Gálatas, vem de Galácia, lá estavam os seguidores de Cristo, mas eram seguidores não praticantes. E aí Paulo vai tentar ensinar para eles o que é ser um praticante do cristianismo. Um praticante do cristianismo é alguém que vive na perspectiva do amor, da alegria, da paz, da paciência, da bondade. Os seguidores de Cristo não praticantes da Galácia, dessa província romana fundada no século III a.C., uma província que já existia antes do próprio Cristo, era ou fazia parte do Império Romano naquela época, atualmente faz parte do país que é a Turquia. E aí Paulo escreveu, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então o cristão vive conforme o Espírito. Ele é dotado de alma e espírito. É um ser tridimensional, ele tem corpo, alma e espírito. O corpo é essa capa que nós temos material, e é esse corpo nosso que nos leva ao pecado, aos vícios. Os principais pecados são os 7 pecados capitais, que é a soberba, se achar melhor dos outros, a avareza, é querer tudo para si, não partilhar nada com os outros, luxúria, todo mundo acha que luxúria tem a ver com luxo, não tem nada a ver com luxo. Luxúria é viver uma vida sexual desregrada. Para o cristão, o sexo tem uma única e exclusiva finalidade. É só para a procriação. Só pode dentro do casamento. Então, vamos saber. Mandar um DJ, liberar o Twin. Nada disso pode para a cristão. Isso é pecado. Você só pode fazer sexo dentro do casamento e para ter filhos. Por isso não pode usar camisinha, não pode usar métodos contraceptivos. Não pode se apegar. Olha as ideias do menino. Porque o professor se tomar 2 comprimidos Tadalafia, amor. Tadalafia. Pô, tô vivendo até Jesus. Tô vivendo até hoje, Jesus. Não, passa se vira lá, tô vivo. Para que vocês estão falando isso? Não é pra cá, daquele jeito, não. Você vai fazer uma Chega! Pronto! deixa a minha perna boa. Onde vai parar esse mundo? Olha a minha tô bem na vez. Na perspectiva do cristianismo, isso é pecado. Você for cristão, você vai para o inferno. Então, sobre a avareza, luxúria, ira, é o ódio, a revolta, gula, vilão, inveja. Eu tô com inveja dessa parte seu, mal bravo. É pecado comer a galinha e é pecado comer a ovelha? Depende. Comer como? Ah, João tá lá, ó. Comer no sentido sexual? João tá lá, igual a ovelha. Você zoofilia. Zoofilia também se temos os pecados. O sexo é somente heterossexual, só entre homem e mulher. Não é permitido sexo entre pessoas do mesmo sexo para o cristianismo. É pecado. Ela falou assim que você é pecado com medo. Eu tomei. Zoofilia é pecado. Pornografia é pecado. Prostituição é pecado. É pecado vazio. Só dentro do casamento pode. Eu tomei só pra não pensar lá na Para o cristianismo é pecado.
Eu bati. Professor, eu bato o vídeo. Ele